Hoje nós vamos ver crescimento da população brasileira. Aqui nós vamos ver referente à taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo. A gente vai aprender a fazer os cálculos referente a essas taxas, tá? Para descobrir quanto a população de um local cresceu, precisamos saber a quantidade de pessoas que entraram e saíram, que é migração, desse local, e também quantas pessoas nasceram ou morreram nesse local em determinado período. É chamada de taxa de natalidade a quantidade de pessoas que nasceram vivas em um determinado período, proporcional ao número total de habitantes de cada local. Então, eu quero que vocês grifem isso aqui, tá? O que significa taxa de natalidade. Então, ó, taxa de natalidade, a quantidade de pessoas que nasceram vivas em um local, né, num determinado período. Agora, taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morreram em um determinado período em relação ao total de habitantes de um local. Então, toda vez que a gente for achar a taxa de natalidade ou de mortalidade, vai ser referente ao total de habitantes de um local, ok? Veja no gráfico abaixo a representação das taxas de mortalidade e de natalidade no Brasil entre 1881 e 2018. Então, tá aqui, ó, de 1881 até 2018, o que tá de roxinho é a mortalidade, taxa de mortalidade, e de laranja, taxa de natalidade. Tá? E aqui, ó, por 1.000 habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil, 30, 40, 50 mil. Vocês podem ver que tanto a questão de quantidade de pessoas que nascem quanto de pessoas que morrem foi diminuindo, né? Até por que isso acontece? Porque a quantidade de pessoas que nascem começou a diminuir. Porque as pessoas começaram a optar por ter menos filhos. Se vocês olharem lá os bisavós de vocês, alguns tiveram 12, 14 filhos, 10 filhos, né? A minha avó teve 12 filhos. E depois disso as pessoas vão diminuindo. Por exemplo, na geração da minha avó teve 12. Já na geração da minha mãe e meus tios, o máximo que tiveram foram 2 filhos. Entendeu? Então já houve uma diminuição. Só a minha avó teve 12. A minha mãe só teve 2. A minha tia teve 2. Entendeu? Então vocês podem observar a diminuição, né? Aí na geração da minha mãe, que é a minha mãe e meus tios, o máximo foram 2. Eu tenho uma tia que não teve filho nenhum, não quis filho. Aí já entrou na minha geração. Na minha geração, com os meus primos, eu tive uma que teve 2. Eu tenho uma, mais 2 primas também, só tem uma, o restante ainda tá solteiro. Então, tia, cada vez, só um minutinho, Lu, cada geração que vai passando, as pessoas vão optando por ter menos filhos. Por isso que aqui, ó, a taxa diminuiu. E por que também a taxa de mortalidade caiu? Porque a qualidade de vida foi ficando melhor, as pessoas começaram a se alimentar melhor, se cuidar mais, vacinas também foram inventadas, as pessoas são vacinadas, então tudo isso contribui para que as pessoas tenham um período de vida maior, tá? Agora vamos aqui, na 8ª questão, assinale a alternativa correta. Entre 1881 e 2018, as taxas de natalidade e de mortalidade aumentaram ou diminuíram? Diminuíram. Isso aí, diminuíram. Explique como você chegou a essa conclusão. Então, tá aí, porque o gráfico ele apresentou queda ao invés de crescimento. Quer dizer, o gráfico ele foi caindo ao invés de ir subindo. A diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade representa o crescimento natural ou vegetativo dessa população. Observe agora o gráfico abaixo. Nele está representado o crescimento da população brasileira entre 1900
e 2018. Então, aqui nós estamos vendo, né, o crescimento. Às vezes, de uma barrinha para outra, o mesmo tamanho de crescimento, né? Só que tem aqui um período onde entre uma barrinha e outra cresceu mais. Qual que vocês acham que é? Entre quais anos? A barrinha ela vem crescendo. 2010 e 2018. Não, quase. 2018. Não, tô falando disso aqui, amor, ó, dessa diferençazinha aqui, ó. Tá vendo? Olha o pedacinho aqui, ó, que cresceu. Agora olha aqui, ó. Ai, não olha aqui não, porque ficou feio. Agora olha aqui. Olha o tamanho do pedacinho aqui. Então significa o quê? Que o período que a população mais cresceu foi entre 2000 e 2010. Observamos isso, né, pelo tamanho das barrinhas. Agora, o cálculo das taxas de natalidade e de mortalidade. Calcular a taxa de natalidade, que tem o símbolo TN, dividimos o número de pessoas nascidas vivas em uma determinada área, em um determinado período, geralmente um ano, pelo total de habitantes e multiplicamos por 1000. Veja o exemplo. O exemplo é assim, olha, a gente forma a continha deste jeito aqui. E o que a gente faz? A gente bota aqui em cima o número de pessoas nascidas vivas, aqui embaixo o número de habitantes e multiplica por 1000. E como que a gente faz essa continha? Olha só, em um município de 200 mil habitantes, morreram 2.000 pessoas em um ano e nasceram 4.000 bebês. Então, como a gente faz esse cálculo? Olha, aqui em cima a gente botou a quantidade de nascidos vivos, que foram 4.000. Embaixo, nós colocamos a quantidade, o número de habitantes daquele lugar, que era 200 mil. Então, como que a gente faz essa conta aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esses 3 zeros daqui de fora e vou cortar com 3 zeros daqui de dentro. Já ficou 4.000 em cima e 200 embaixo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 zeros que restaram do 200, ó, de verdinho agora, ó, 1, 2. Vou cortar com 2 em cima, ó, 1, 2. Então, o que vai restar aqui para mim, ó? Tô botando aqui embaixo, ó, taxa de natalidade. Vamos lá. Qual número ficou lá em cima, depois de eu ter cortado os zeros? 40. Isso, 40. Então, vamos aqui, deixa eu botar aqui de novo. 40. E embaixo, que número ficou? 2. Isso aí. Esse número aqui, ó, que eu circulei de verde agora, que eu cortei os 3 zeros, sobrou só o quê? 1. E como que é a regrinha da multiplicação por 1? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui, esse vezes 1, ele some. O que vai me restar aqui? Uma divisão. 40 dividido por 2. Aí, vou fazer aqui do ladinho, ó. É para olhar para o que a tia está fazendo. Tem gente copiando e não é o momento. Ó, 40 dividido por 2. O que eu faço aqui primeiro? Quem pode me dizer? Primeiro, o 4 pode dividir. Isso, pelo 2. Então, ó, 4 dividido por 2, quanto que dá? Como que eu sei quanto é que dá? O que vezes 2 que dá 4? 2. Isso, aí eu boto aqui no quociente. E agora eu vou fazer uma multiplicação. 2 vezes 2. 4. Aí eu vou botar onde esse 4? Embaixo do outro 4. E vou fazer uma continha de menos 4 menos 4, 0. Agora o que eu vou fazer? Abaixar o próximo número. O próximo número é 0. Eu não tenho como continuar a divisão. Então, o que eu vou fazer com esse zerinho? Vou jogar ele no quociente.
e vou encerrar a minha continha. Então, 40 dividido por 2 deu quanto? 20. Tá? Então, esse é o resultado da taxa de natalidade deste local. E a taxa de mortalidade, galera, faz igualzinho, é a mesma conta. A única coisa que acontece é que aqui em cima, ó, primeiro eu calculei os nascidos vivos, que é TN, taxa de natalidade. A taxa de mortalidade vai ser TM, taxa de mortalidade. E ao invés de aqui em cima eu botar os 4.000, ó, 4.000 que nasceram, eu vou botar 2.000, que foi a quantidade de pessoas que morreram. Então, a formatação vai ser a mesma, ó. Eu vou botar aqui, ó, 2.000. Aí, passo o traço, vou ver a quantidade de habitantes, que é 200.000. Vamos lá, ó. 200.000. Fecho parênteses, vezes 1.000. E daqui eu vou fazer igual eu fiz o outro, ó. Vou pegar esses 3 zerinhos, vou cortar aqui embaixo os 3 zerinhos. Sobrou 0 ainda. Eu vou agora cortar, ó. 1, 2, 1, 2. E agora sobrou o que aqui? Quem pode me dizer, sobrou o que aqui? 20. Isso. Sobrou 20 em cima e quanto embaixo? 2. Sabemos que aqui, vezes 1, a gente vai deixar para lá. E vou fazer 20 dividido por 2. Quem pode me dizer quanto que dá 20 dividido por 2? 40. Não, não é vezes, é dividido. 10. Isso aí, 10. Viu? Não é difícil. Você só vai fazer, vai te ajudar cortando os zerinhos, tá? E resolvendo no final a divisão que vai ficar menorzinha. Eu vou passar um videozinho para vocês agora, explicando isso aí de novo. Agora aqui do lado de cá, tá falando exatamente o que eu fiz na página anterior, que é o cálculo dos óbitos, né? Aqui também vem falando sobre a taxa do crescimento vegetativo, que nós vimos lá no vídeo, que a taxa do crescimento vegetativo é taxa de nascimento menos de mortalidade. E tem que ser nessa ordem. Primeiro nascidos e depois mortos, tá? Para fazer o cálculo. É só fazer a continha de menos e acabou, tá bom? Então, vamos ver aqui. Considere a seguir a seguinte situação. Em um município de 500.000 habitantes, morreram 5.000 pessoas em um ano e no mesmo período nasceram 4.000 bebês. E aqui é para fazer o cálculo dos 3. O que eu vou fazer para ajudar vocês a calcular aqui? Eu vou montar as contas e vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Vou montar aqui as continhas. Deixa eu ver se eu consigo fazer digitadinho, que fica mais bonitinho. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar o resultado. Vou pegar aqui 1, 2, 3. Vou cortar aqui. 1, 2, 3. Agora, eu vou cortar os zerinhos de baixo que restaram com os de cima, ó. 1, 2. 1, 2. Que números resultou ali em cima? Oi? Isso, 40. E embaixo? Isso, 5. Agora me diz aí, 40 dividido por 5, deu quanto? 8. Isso aí, 8. Então, já achamos a taxa de natalidade, né? Significa que a cada 1.000 habitantes, nasceram 8 pessoas. Então, nos grupinhos de 1.000 e 1.000, 1.000 habitantes, 8 pessoas. 2.000 habitantes, 16 pessoas. E assim sucessivamente. Agora, vamos aqui no de baixo. Cortei os zerinhos. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Agora, cortar os dois de baixo. 1, 2, 1, 2. Diz pra mim aí, qual número ficou em cima? 50. Isso, 50. E embaixo? 5. Isso, e embaixo 5. 50 dividido por 5 deu quanto? 10. Isso, 10. Eu fiz uma conta diferente, mas Vamos lá, então, agora que nós já calculamos a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, vamos calcular a taxa de crescimento vegetativo, que é o quê? O número de nascimentos da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, eu coloquei ali, ó, 8 menos 10. Tá vendo aquela explicação que a gente teve? O que acontece? Aqui, ó, 8 menos 10 é um número menor menos do que o maior. O que vai acontecer? Vai surgir um número negativo. Eu vou fazer 10 menos 8. Quanto que dá 10 menos 8? 2 negativo. Isso aí, 2. Então, resultou em 2 negativos. Como a taxa de crescimento vegetativo foi negativa, significa que neste local a quantidade de mortes foi maior do que a quantidade de nascimentos. Ok? Eu só sei que a taxa de mortalidade. Ok, então aqui a gente encerra o livrinho de hoje, tá?